E agora vou começar para esta leitura do meu estudo. Então, quais foram os aspectos e problemas mais focados durante a segunda metade do século XX, que fizeram com que o Brasil dirigisse os olhos para os países, entre aspas, do leste, ou leste Europa, e ao mesmo tempo também para a Hungria, um país relativamente pequeno da Europa Central? Em ordem cronológica, houve o problema dos refugiados e deslocados da guerra, relacionado à imigração durante a pós-guerra. Depois, a Revolução Húngara de 1956, que foi, sem dúvida, o ponto culminante do interesse internacional pela Hungria, envolvido na questão política entre o bloco soviético e o Ocidente. Queria mostrar essa fotografia. Os meus alunos do minicurso já conhecem. Por que é tão importante essa fotografia para mim? Podem explicar? Essa fotografia é uma manifestação da Universidade de Épée-Laurent, né? É o nome completo da minha universidade, está escrito aqui. Isso. Mostra que os estudantes e os professores de 56 participaram muito ativamente nestas demonstrações, com que começou a Revolução, as demonstrações nas ruas de Budapeste e um dos manifestantes é o pai da senhora. Sim, o meu pai está em qualquer lugar na fotografia, perto da placa. Então, é assim. Então, a Revolução é um ponto que chamou a atenção, mesmo no Brasil, para a Hungria. Depois, alguns anos mais tarde, ocorreu a Revolução, a renovação dos contatos econômico-diplomáticos entre o Brasil e a União Soviética e os demais países do Comecon. Comecon é o Tratado de Ajuda Econômica Mútua entre os países do leste europeu, assinado em 1994, vocês sabem bem também. E por fim, mas antes de por fim, eu gostaria de colocar um contexto mais amplo dessa nossa revolução. Não foi um acontecimento único, foi importante, muito forte, mais longo processo que os outros. Mas, nesse tempo, havia acontecimentos, demonstrações, etc., nos outros países da Europa de Este, como vocês podem ver, em 1953, em Tchecoslováquia, Pilsen, Bulgária, Berlim Oriental. No mesmo ano que a Revolução Húngara, em 1956, na Polônia, Poznan e Varsóvia e Hungria, claro, e os acontecimentos em Tchecoslováquia em 1969 também foram muito forte. Então, é essa problemática das revoluções e demonstrações contra o stalinismo, podemos dizer, contra o stalinismo. E, por fim, com a queda do Muro de Berlim, e o desaparecimento do modelo soviético, a ampliação da comunidade europeia, a qual a Hungria agora pertence. É a história da queda do Muro de Berlim, também bem conhecido. Não é? Então, estudando a imagem da Hungria projetada no Brasil durante a segunda metade do século XX, mais precisamente desde 1945, no plano de política externa, diplomático, econômico e ideológico, a Hungria geralmente não se representava individualmente, mas sim como um país
pertencente ao leste. Mostrava-se como um país pertencente ao bloco comunista, ou bloco soviético, e não de forma individual. Exceção é talvez o aspecto cultural, no qual a Hungria sempre manteve a sua caráter singular, mas agora não queria falar sobre isso, é um tema muito vasto e vale a pena fazer uma outra palestra sobre os pontos culturais, a fama cultural da Hungria. A memória da Revolução Húngara era ainda viva em fins dos anos 50 e no início dos anos 60, no século passado. Quando a política exterior brasileira estava se adotando as transformações do sistema internacional, com a recuperação econômica da Europa Ocidental e do Japão, a descolonização, a consolidação do campo socialista, o surgimento do movimento dos países não aliados e a Revolução Cubana. A resposta do governo de Jânio Quadros e João Goulart e dos consecutivos ministros das relações exteriores, por exemplo, Horácio Laffer, Afonso Alonso de Melo Franco e, sobretudo, Francisco Clementino de Santiago Dantas, foi a política externa independente em cujos princípios se encontravam a extensão das exportações brasileiras a todos os países, inclusive os socialistas, e o reatamento das relações diplomáticas com vários governos do leste europeu. Fato conhecido é que o governo brasileiro rompeu com a União Soviética em outubro de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. E naquela altura ainda não havia restabelecido as relações com a Hungria, interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942. Embora em novembro de 1953 fosse encaminhado um acordo comercial assinado no próximo ano, em 1954, entre os dois países. E, em 1960, a Hungria e a Alemanha Oriental são representadas no Brasil por missões comerciais de caráter oficioso. Só falta uma formalidade sem significado prático para transformá-la em representações regulares. Os passos decisivos de aproximação foram antecipados por um debate vivo, amplo e público no Brasil, entre personalidades eminentes e especialistas sobre as relações com o leste. Cito: o reatamento das relações comerciais com o bloco soviético é atualmente o problema mais discutido, delicado e mais ingrato no Brasil, escreveu o economista naturalizado brasileiro de origem húngara, Oliver Unodi, em 1960. A tendência da diversificação, desde os meados da década de 1950, se havia mostrado também nos círculos mais altos da elite econômica, política, e articulado claramente, por exemplo, na posição de Osvaldo Aranha, figura emblemática da diplomacia brasileira, que também havia publicado estudos sobre o assunto. Por exemplo, em 1957, a sua conferência na Escola Superior da Guerra, ele falou com o título "O Bloco Soviético no Panorama Mundial". E no ano seguinte, um artigo com o título "Relações Diplomáticas com a União Soviética". Nesses textos, Aranha apoiou o dever de tratar com a União Soviética.
Cito as palavras dele de um documento apresentado em 1957 ao presidente Juscelino Kubitschek, onde escreve, cito: tenta ignorar a realidade e o erro dos erros na política internacional. O mundo soviético não está somente no ONU, mas em toda a parte, influindo por vezes preponderantemente até nas nossas decisões do mundo ocidental e dos próprios Estados Unidos. Na longa discussão pública que se seguiu, os intervenientes formaram dois polos: o dos que punham argumentos favoráveis, os mais pragmáticos, apoiantes do restabelecimento dos contactos com o leste, e os outros, os do contra, principalmente os anticomunistas e antissoviéticos implacáveis, que rejeitavam completamente qualquer forma de aproximação entre o Brasil e os países satélites, entre aspas, foi a expressão dos antissoviéticos. As opiniões contrárias foram exprimidas publicamente por especialistas e outras personalidades, por exemplo, pertencentes ao Exército, ou pela grande imprensa diária, o Globo, o Estado de São Paulo, etc. O nível pessoal, por exemplo, Carlos Lacerda, jornalista e político, uderista, que formou essa opinião. A alta cúpula do clero romano também, clero brasileiro. Por exemplo, cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara, o primeiro presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, pronunciou, cito: nosso nível da cultura não é suficientemente forte para resistir aos efeitos das relações com esses países. Fim da cita. Mesmo no Itamaraty havia uma certa resistência e medo da ofensiva política e ideológica da União Soviética. Manuel Pio Correia, o chefe do departamento político do Itamaraty, em 1959 e 60, escreve em sua autobiografia sobre o período da Guerra Fria. Cito: a União Soviética ambicionava tomar pé em outros países mais importantes do que Cuba. Chile, Argentina e Brasil estavam na sua mira, e grande era a atividade de agitação e propaganda. Entre aspas, intelectuais, jornalistas, artistas, estudantes e operários. E a ideia era infiltrar nesses meios, quer discretamente, quer através de, entre aspas, organizações de fachada que podiam ser definidas como entidades constitutivas legalmente registradas, feitas para descobrir ações clandestinas e, sobretudo, recrutamento de simpatizantes. Fim de cita. Esqueci de mostrar os pontos da política externa. Amilcar Alencastre, economista e internacionalista do Serviço Público no Departamento Nacional da Indústria e Comércio, representante do ponto de vista pró, lembra compadecido com o caso que mostra e critica um tipo de ambiente de suspeita, em prejuízo mesmo de oficiais húngaros. Cito algumas frases desse livro, um tipo de fonte desse estudo.
Hoje já adquirimos maturidade como nação e estamos consolidados num regime democrático, escreve Alen Castro. Não, na verdade deu-se um pequeno hiato, provocado pela presença do embaixador Pio Correia na direção do Departamento Político do Itamaraty. Debatiu com o Pio Correia. O primeiro deu-se na ocasião em que o delegado comercial húngaro, eu cito essa coisa porque fala sobre os húngaros, né? Pediu alívio e acusou de espião dois de seus auxiliares, que aliás não falavam português e eram simples funcionários de uma delegação comercial e que foram expulsos como perigosos à segurança nacional. Como se o Brasil fosse um principado de Mônaco ou então uma grande potência militar a que se espiões se interessassem por saber qual seria a nossa produção de bombas atômicas ou de foguetes teleguiados. Apesar do ambiente de suspeita, já em 1959, quando o estabelecimento dos contactos comerciais que precedeu e estimulou o reatamento de relações diplomáticas era quase facto consumado, Alen Castro, optimista, escreveu o seguinte, cito: entretanto, depois da viagem e das declarações do Sr. Jânio Quadros, sente-se que tanto o governo como a oposição têm pontos de vista idênticos sobre o reatamento das relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ele é que confirma em 1961, cito, hoje em dia, poucas são as pessoas que se opõem ao comércio com a União Soviética. A necessidade de tal comércio é ponto pacífico. Entretanto, para que ele subsista em bases apreciáveis, há necessidade de relações diplomáticas. Embora as palavras citadas de Alen Castro e a sua visão otimista, refletida nos livros e artigos dele publicados no Brasil em 1959 e 61, pareçam refutar a existência da opinião dos contra na questão das relações públicas. Havia autores que defendiam a posição contra. Um desses últimos, cujos textos são usados e analisados aqui como fontes primárias deste estudo, é representante característico da opinião anticomunista radical, o militar e político Carlos Pena Borto. Ele foi que fundou, em 1952, a Cruzada Brasileira Anticomunista, CBA, organização civil de âmbito nacional, cujo objetivo era, cito, combater o comunismo com palavras e não com atos. Fim da cita. Ele teve uma destacada participação nos acontecimentos contra Juscelino Kubitschek em novembro de 1955. Mais tarde, quando a política de aproximação do Brasil aos países do bloco socialista amplificada durante o governo do presidente Jânio Quadros, em janeiro até agosto de 1961, desagradou-lhe profundamente ele, manifestou-se frontalmente contrário à orientação da política externa do governo, sendo então punido pelo presidente com prisão domiciliar. Depois de agosto de 1961, quando o vice-presidente João Goulart assumiu a presidência da República, veemente opositor desse novo governo, Pena Borto foi partidário entusiasta do movimento político-militar que derrubou o presidente em 31 de março de
64. As atividades da Cruzada Brasileira Anticomunista foram sensivelmente reduzidas depois da consolidação do regime militar brasileiro, que afastou o, entre aspas, perigo comunista. Agora mostro esses livrinhos publicados. Então, a CBA, essa Cruzada Brasileira Anticomunista, publicou manifestações, livros e panfletos que foram lançados de avião, por exemplo, e o seu presidente, a porta-voz da organização, Pena Botto, assumia a responsabilidade por todos estes documentos. Assim, o almirante Carlos Pena Botto é designado como autor da série de pequenos livros lançados pela CBA em 1961, que aqui são tratados como fontes. Eu encontrei 3 livrinhos na biblioteca em Berlim, na Biblioteca Ibero-Americana desse Instituto, e usei esses 3 livrinhos: O que é o comunismo, Como se desenvolveu a ofensiva comunista e a desastrada política exterior do presidente Jânio Quadros. Carlos Pena Botto e outros anticomunistas prestavam especial atenção na sua argumentação em relação à Hungria e a sua Revolução Abafada de 1956. E nisso via o papel do povo húngaro sempre como simbólico e positivo. Por outro lado, é positivo que se representantes da posição pró evitavam cuidadosamente. Então vamos ver a argumentação pró. Os representantes da posição pró evitavam cuidadosamente os aspectos ideológicos e políticos, minimizando o conflito entre os dois sistemas políticos. Nem sequer mencionar a Revolução Húngara de 1956 e o seu deslance fatal, que podia ser um fator perturbador na relação entre o Brasil e o leste europeu e a Hungria. Para eles, só existe a Hungria oficial, o governo húngaro como potencial parceiro comercial. A outra Hungria, o povo, entre aspas, martirizado, como Carlos Pena Botto chama, não tinha para eles qualquer importância. Como Alencar Alencastre, que definia a sua posição, cito, não se trata de problema ideológico, e sim de questões meramente econômicas. Portanto, o ponto de partida da pró-argumentação é sempre econômico, sobretudo comercial, mais pontos de pró-argumentação, sobretudo comercial, sendo naquela altura a política exterior brasileira um instrumento de apoio ao desenvolvimento econômico. A nova orientação econômica, como a política externa independente, um projeto coerente, articulado e sistemático, visava transformar a atuação internacional do Brasil. Vamos ver a contra-argumentação. A contra-argumentação, por exemplo, de Pena Botto, que antagoniza a atuação do governo de Jânio Quadros e a política externa independente também, é argumentar do ponto de vista puramente ideológico. Em sua opinião, as iniciativas econômico-comerciais seriam partes da maquinaria comunista e componentes da fase expansionista do movimento internacional comunista. Cito as palavras dele: o comércio,
entre aspas, diz ela, tornou-se então uma das principais armas da ofensiva global marxista. Um aspecto particularmente odioso que oferecem as relações comerciais com a Rússia soviética é o aspecto moral. Há quem diga que o dinheiro não tem cheiro e que a mercadoria não tem origem. Mas isto é profundamente amoral. O dinheiro tem cheiro e a mercadoria tem origem. A origem, pura ou impura, de qualquer mercadoria deve necessariamente influir na decisão de adquiri-la ou não, funda-se. Segundo essa mesma lógica, cria-se o argumento da propaganda anticomunista que a presença dos representantes dos países socialistas no Brasil implica perigo direto para a segurança nacional. Cito: cada membro da embaixada, legação ou consulado de um país subjugado à Rússia é um diplomata dublê de espião, propagandista. Dizendo a verdade, há poucos anos abriram-se as portas de agência de inteligência e eu comecei a procurar documentos entre esses documentos e encontrei que havia agentes entre os diplomatas e os... Mas a mesma tarefa, a capacidade de tudo é ridículo. Eles não conseguiram fazer nada, não falavam, é verdade que não falavam português, não conseguiam fazer nada, não significa um perigo verdadeiro para o Brasil, mas haviam agentes. Eu gostaria de publicar, eu publiquei umas coisas em húngaro sobre a atuação desses agentes, principalmente na Argentina, e eles trabalhavam entre os imigrantes. Eles gostariam de influenciar a opinião dos imigrantes políticos. Eles atuaram só entre os húngaros imigrados para o Brasil. Praticamente esse foi o resultado da atuação deles. Mas tem que trabalhar mais sobre isso. Mas, infelizmente, o Pena Botto tinha razão que esses agentes trabalharam cá. Neste contexto ideológico, no texto de Pena Botto, a Hungria, o país, o povo, tem um papel importante como exemplo da resistência contra o regime soviético. Assim, a argumentação distingue obviamente os dirigentes do regime comunista, os potenciais parceiros oficiais do Brasil, intitulado, e agora vou citar textos do Pena Botto em que vou falar sobre a argumentação, e o Pena Botto fala sobre János Kádár, e por isso queria mostrar o quem é. Então foi o primeiro secretário do Partido Comunista que foi muito melhor que o Mátyás Rákosi, o tipo stalinista, nos primeiros anos depois dos anos de Segunda Guerra Mundial até a nossa Revolução de 56. Infelizmente, ele dirigiu as vinganças depois da Revolução, mas nos anos 60 começou uma lenta distensão. A ditadura foi menos forte e menos sanguinário de János Kádár. Então, Pena Botto, cito as palavras de Pena Botto sobre ele. O governo húngaro de János Kádár, sanguinário e cruel títere de Kremlin, por exemplo, esta é a expressão de Pena Botto, ou uma outra expressão, o acelerado János Kádár e o povo heróico
em contraste ao povo heroico húngaro. As massas húngaras, trucidadas pelos tanques soviéticos em 1956, são as palavras de Penaroto, ou ainda János Kádár, que esmagou em 1956 com os tanques soviéticos os patriotas húngaros que procuravam livrar-se do jugo comunista. Então, ele evoca muitas vezes a personalidade do primeiro secretário do partido, do único partido húngaro nesse tempo, János Kádár. Na argumentação anticomunista, como existe diferenciação entre os húngaros sofridos e os líderes criminosos do Estado monopartidário, há desigualdade entre os países réus principais e as vítimas. No primeiro grupo são os Estados da União Soviética e a China, lembrando a forma de pressão exercida pela Rússia e pela China continental sobre as nações vizinhas. Essas são as palavras de Penaroto. A Hungria pertence ao segundo grupo, é um país chamados escravizados, comunizados ou um dos países satélites oprimidos pelo imperialismo soviético, aqueles já subjugados à escravidão bolchevista, também são as palavras de Penaroto. O autor antissoviético menciona sempre estes povos de forma compassiva. Cito: nos países, por ele, a Rússia, subjugados o sistema monopartidário, isso pode ser mantido a ferro e fogo por meio do terror, pelo emprego de bárbaros processos medievais. Fim da cita. Embora os analistas coerros tenham notado alguma consolidação lenta das possibilidades de existência ou leve distensão do terror soviético nos finais dos anos 50, na propaganda anticomunista, a Hungria ficava entre os exemplares dos lugares piores e mais oprimidos. O juízo puramente negativo dos países do bloco soviético é muito estável no pensamento de Carlos Penaroto e dos outros anticomunistas e não seria mudado nem pela distensão das ditaduras do leste ou da Guerra Fria. Eles não se abrandam e não se esquecem dos crimes e o exemplo da Hungria. Cito: é preciso comover o coração generoso dos jovens ante o quadro soturno e trágico da atuação dos comunistas no mundo. Desde o advento do regime do terror na Rússia, em 1917, até os sangrentos massacres da Hungria em 1956. As publicações de CBA, elegendo alguns momentos da história da Revolução de 1956, usam-nos para caracterizar de forma geral a atuação de todos os regimes monopartidários. Por exemplo, a crítica da propaganda cínica nos seguintes termos: quando se fala no trucidamento das massas humanas, como sucedeu no caso dos patriotas húngaros, vem logo a nauseante pseudo-justificativa. Cita Penaroto: não foram patriotas, foram agentes do imperialismo capitalista que quiseram impedir a marcha gloriosa da Hungria para o campo socialista. E a eliminação desses reacionários foi, portanto, indispensável, justa e perfeitamente moral,
cita Pena Botto a propaganda comunista dos regimes comunistas, segundo ele. O autor antissoviético é inexorável contra os regimes comunistas e por isso nega a razão de ser a aproximação entre o Brasil e os países socialistas, que, segundo ele, faz parte da bolchevização do Brasil. O dia comemorativo da Revolução Húngara ficou-se como data significativa para os anticomunistas no mundo inteiro. Já em 23 de outubro de 1957, por ocasião do primeiro aniversário do começo da Revolução de Budapeste, Pena Botto discursou em Nova York, na sede da Assembleia das Nações Europeias Cativas. Nos textos divulgados pela CBA, a Revolução Húngara é mencionada repetidamente, sendo sempre apresentada como um acontecimento heróico, de valor puramente simbólico e como algo útil para a propaganda anticomunista. Esses textos não analisam nem apresentam mais pormenorizadamente os acontecimentos na Hungria, mas os refletem como fatos do passado recente e bem conhecidos pelos seus leitores. É verdade que em 1956 o público brasileiro recebeu informações bastante amplas da Revolução Húngara, mas os fatos apareceram-se algumas vezes com comentários de aspectos polarizados. Eu consultei com um livro publicado em 2006, escrito por 4 historiadores ou 4 autores brasileiros sobre a nossa Revolução, e eles dizem o seguinte sobre a imprensa. A grande imprensa brasileira deu ao levante húngaro uma grande repercussão, e isso, consequentemente, abriu espaço para que correntes contrárias ao regime do chamado bloco socialista se posicionassem. O levante húngaro, ao longo dos meses de novembro e dezembro de 1956, ganhava cada vez mais espaço na grande imprensa, o que dava liberdade para que setores anticomunistas se manifestassem. Seria ilusão pensar que a voz operária, o título da revista, assistiria a isso de forma passiva, sem nenhum tipo de resposta. E os autores também notam o conhecido romancista baiano Jorge Amado, que chegou a escrever um artigo intitulado Mar de Lama, no qual condena a invasão da Hungria. Jorge Amado é conhecido como personalidade esquerdista. Felizmente. A memória da Revolução Húngara foi mantida viva aproximadamente por 10 anos. No 10º aniversário, em 1966, já depois do golpe de Estado no Brasil, de 1964, houve também cobertura por parte da imprensa brasileira. Nesse mesmo ano, a Livraria e Tipografia Estudantil em Pernambuco publicou um livro sobre o Levante, com a autoria do famoso jornalista de posição conservadora, antagônica ao comunismo, Lênio Tabosa Pessoa, e com o título A Revolução Popular, Operários, Estudantes e Intelectuais contra o Imperialismo. O texto, embora seja muito mais amplo e profundo que os livrinhos de Pena Botto, usa o mesmo vocabulário propagandístico que aquele empregado nos panfletos anticomunistas.
Nos finais dos anos 50, no Brasil, como em vários outros países do Ocidente, o pragmatismo superava as razões anticomunistas e nem a Revolução Húngara alterou radicalmente o juízo sobre o leste. No campo socialista, o crescimento econômico e a estabilidade interna eram as marcas dominantes dos anos 50. A desestalinização, iniciada no 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, e a intervenção na Hungria não alterarão esta situação. A atitude ocidental era a de explorar politicamente esses acontecimentos, mas evitando um confronto aberto. Finalmente, durante a presidência de João Quadros e João Goulart, venceu a posição pró no Brasil também. Em março de 1961, o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a Hungria e outros 3 países socialistas, Romênia, Bulgária e Albânia. O governo brasileiro também enviou à Europa Oriental uma missão especial, chefiada pelo embaixador João Dantas, proprietário do Diário Carioca, que entre abril e junho de 1961 assinou acordos de cooperação cultural e científica, bem como comercial, com a Bulgária, Jugoslávia, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e Albânia, além de iniciar negociações econômicas com a Alemanha Oriental, a Áustria e a Itália. As exportações brasileiras para o leste europeu, segundo a CACEX, é a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, atingiam 45 milhões de dólares em 1958. Isso significou 3,3% do total. E 87 milhões em 1961, que foi 6,3% do total. Uma cifra ainda modesta, mas que cresceu 10 vezes mais que o incremento geral das exportações. Em novembro de 1961, realizou-se o reatamento com a União Soviética. No ano seguinte, criou-se no Ministério das Relações Exteriores a Comissão Leste-Oeste para coordenar o comércio com os países socialistas. Concluindo, nesta minha palestra analisei fontes publicadas apresentando a memória viva da Revolução Húngara de valor puramente simbólico para a propaganda anticomunista e para o seu público brasileiro, nas fontes usadas e na conjuntura esboçada, nas opiniões contrárias que tentavam influenciar a opinião pública brasileira. A Hungria se mostrava com uma dupla facetada nestas décadas de 1950 e 60. O país era, por um lado, economicamente pouco relevante para o Brasil, mas com o seu desenvolvimento dinâmico oferecia certas possibilidades comerciais. Por outro lado, era também um país muito relevante e singular no bloco soviético, pois dava o aspecto de uma nação escravizada cuja revolução de 1956 se tornou um símbolo da resistência anticomunista.
Acabando essa palestra, gostaria de mostrar uma revista online, porque com a cooperação com o professor Leandro, nós publicamos essa palestra mais ampla, com notas, com fontes, com bibliografia referencial. Então, os interessados podem ler ou podem consultar com essa revista. E mais alguma coisa, mais uma leitura que posso aconselhar é o Ferenc Feitor, Francisco Feitor, tem origem húngara, mas viveu em França, e publicou esse trabalho, esse livro de 2 volumes, bem equilibrado sobre a nossa região, sobre a Europa Central, e esse livro tem versão portuguesa, então vocês podem procurar nas livrarias de livros usados ou nas bibliotecas, ou de que maneira podem ampliar um pouquinho a sabedoria sobre esse período e essa região. Então, as democracias populares, como ele diz, a era de Stalin e depois da era de estalinização. Então, obrigada pela atenção. Não sei se temos tempo para perguntas, comentários.